Olha, nesse vídeo nós vamos falar sobre um item muito importante, um assunto muito importante que é cobrado no Enem, que são os métodos de contagem. Os métodos de contagem associados à prova do Enem, tá? O que é que nós vamos ver nesse vídeo? Nós vamos ver muita coisa interessante. A ideia é que consiga ver desde o princípio multiplicativo até a base de combinação, passando por permutação e arranjo. Então vamos falar sobre métodos de contagem. Eu sei que não é um assunto que é uma dor de cabeça para os alunos, mas a ideia aqui é que a gente consiga falar desse assunto de uma forma muito clara. Nós vamos associar um conceito ao outro para fazer essa ligação, esse link, e você não se perca dentro do assunto. Vamos resolver duas questõezinhas que foram cobradas no Enem para melhor fixação, tá bom? Eu já te peço, olha, curte esse vídeo, já compartilha com um colega teu que vai fazer a prova do Enem. Eu tenho certeza que você conhece alguém que vai fazer a prova do Enem, então compartilha com ele e comenta alguma coisa. É muito importante tanto para mim entender aquilo que você está, como é que a minha mensagem está chegando para você, assim como para o algoritmo também do YouTube passar esse conteúdo para mais pessoas. Mas olha, voltando aqui, nós vamos falar sobre desde o princípio multiplicativo, passando por permutação, arranjo e combinação, e nós vamos fazer um link em todos esses conteúdos. Vamos começar agora com o chamado princípio multiplicativo. Esse princípio multiplicativo ele é tão importante que ele é também conhecido como princípio fundamental da contagem. A gente vai ver o porquê. E ele é dito multiplicativo porque nós vamos pegar os seus fatores e vamos multiplicar. Você conhece também um outro princípio, deve ter ouvido falar em princípio aditivo. Então a gente vai saber qual é a diferença entre o multiplicativo e o aditivo. Vamos começar com um pequeno exemplo. Num restaurante há como opções 5 tipos de entrada, 8 pratos principais e 4 tipos de sobremesa. Aí vem a pergunta: de quantos modos distintos podemos pedir um prato de cada? Ou seja, um prato, uma sobremesa, um prato principal e um prato de entrada, um prato principal e uma sobremesa. Vamos escrever assim, ó, chamado uma árvore de escolhas para que a gente possa entender bem. Eu vou começar aqui, ó, com o prato de entrada 1, depois vem o prato de entrada 2, o prato de entrada... Eu não vou escrever tudo, evidentemente, porque vai ficar muito chato. Mas eu vou já dar uma dica, pelo menos aqui no início. Olha, a entrada 1 ela está associada também. Eu posso escolher o prato de entrada, o prato principal 1, prato principal 2, eu posso escolher um prato principal 3, eu posso escolher o prato principal 4 até o prato 8, tá? Até o prato 8. E assim também, ó, depois, com cada entrada de número 2, eu posso também escolher 8 tipos de prato principal, desde o 1 até o 8º. Assim também com o 3, prato 1, até com o prato 8. Assim também com o 4, do prato 1 ao prato 8. E assim, ó, já está ficando chato, né? Ó, com o prato 8. Mas eu queria que você tivesse paciência para entender melhor essa situação. E associado à entrada 1 ao prato 1, nós vamos ter 4 sobremesas. Então, eu vou colocar só pelo menos aqui o primeiro, ó, sobremesa 1, associado ao prato 1 e entrada 1. Sobremesa 2, sobremesa 3, sobremesa 4. E aí é bom você saber que evidentemente, cada um desses, olha, vai ter 4 saídas também. Então, eu quero saber, a pergunta aqui é bem clara. Eu vou ter aqui, ó, a cada um desses eu vou ter 4, onde eu vou ter aqui a sobremesa 4, aí aqui eu vou ter a sobremesa 1, sobremesa 2, sobremesa 3. Deixa eu colocar aqui pelo menos no último para ficar mais claro, né? Ó, então eu tenho todos os tipos de sobremesa. Então vamos ver, ó, ele quer saber de quantos modos a gente pode pedir um prato. A essa primeira associação nós vamos ter, ó, entrada 1, o prato principal 1 e a sobremesa 1. Depois, no segundo, nós vamos ter entrada principal 1, prato principal 1, sobremesa 2. E aí vem sucessivamente aqui, ó, entrada 1, prato principal 1, sobremesa 3. O que está mudando nesse primeiro aqui é somente a sobremesa, né? E aí, nesse segundo, eu já teria entrada 1, prato principal 2, sobremesa 1, 2 ou 3 ou 4. E aí eu quero saber agora, bom, nesse último aqui, ó, só para ilustrar, eu vou ter a entrada 5, o prato principal 8 e a sobremesa 4. Isso aqui seria o último de toda a nossa relação. Bom, mas a ideia é perguntar justamente qual é o tamanho dessa relação. Se você pensar que a cada entrada eu vou associar um prato principal,
e eu tenho ó, uma entrada, um prato principal, uma sobremesa. Eu vou ter aqui 5 pratos principais. Para cada entrada eu vou ter 8 pratos principais. Então, essa conta dá para você perceber que é justamente multiplicar o número de entradas pelo número de pratos principais, ou seja, 5 vezes 8. E agora, analogamente, ó, para contar ainda a quantidade de sobremesas, eu vou contar 4 sobremesas, porque para cada uma dessas opções eu vou ter 4 tipos. Então, para cada um desses 5 vezes 8, para cada um desses 40, eu vou ter 4 tipos de sobremesa. Logo, o resultado aqui ó, dessa pergunta, quantos modos nós podemos pedir um prato de cada, seria 5 vezes 8, 40, 40 vezes 4, 160 pratos. Tá? 160 pratos. Ou seja, nesse restaurante, eles oferecem 160 combinações de pratos, sendo um prato de entrada, um prato principal e um tipo de sobremesa. Essa é a ideia do princípio multiplicativo. E eu quero dizer qual é a diferença agora entre o princípio multiplicativo e o princípio aditivo. E eu vou dar um exemplo bem simples. Tá? Você tem 10 livros de matemática, 10 livros de física. Aí eu posso pedir a alguém, me pegue, por favor, aí, me pegue aí, um livro. Aí a pessoa pergunta, bom, mas qual matéria você quer? Eu tenho matemática e física. Eu tenho 10 livros de matemática e tenho 10 livros de física. Eu posso perguntar qualquer um. Pode pegar aí um livro de matemática ou um livro de física, tanto faz. Então, quantas opções ele terá? Bom, ele vai ter, no caso, 10 mais 10. Ele vai ter 20 opções, porque eu não fiz distinção. E aí uma coisa interessante, quando você usa o conectivo ou um ou outro, isso aqui está ligado à soma ou ao princípio aditivo. Mas, quando você usa o conectivo e, isso aqui está ligado ao multiplicação ou princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. Quer ver? Ó? Eu quero um prato de entrada, eu quero uma entrada e um prato principal e uma sobremesa. Não é o caso de dizer se eu quero um prato de entrada ou prato principal. Veja a diferença. Ou uma, não é o ou, não é escolher ou um ou outro. Eu quero um de cada. Um desse e um desse. Então eu vou usar assim, ó, o princípio multiplicativo. Então é importante você associar esses sinais ao determinado conectivo, para que você entenda bem essa primeira relação. Agora nós vamos falar exatamente sobre o conceito de fatorial que a gente vai usar nas fórmulas aqui de contagem. O conceito de fatorial é o seguinte, você tem aqui um número natural, tá? Em princípio n. Como é que eu vou calcular o fatorial? Esse símbolozinho aqui, ó, que é de esse símbolozinho aqui da exclamação. Você vai multiplicar ó, desde o n de modo decrescente, n vezes n menos 1, que multiplica o n menos 2, vezes aí reticências, vezes 2, vezes 1, até o número 1, tá? Ou seja, pode ser também de 1 até n de forma crescente. Por exemplo, se você tem aqui ó, o 3 fatorial, isso daqui vai ser o 3 vezes o 2 vezes o 1, que é 6. Quanto é que seria 0 fatorial? Por definição, 0 fatorial é igual a 1, que isso aqui também é igual a 1 fatorial. E olha uma coisa interessante, se você quer calcular, por exemplo, 10 fatorial, eu posso dizer que isso daqui é 10 vezes 9 fatorial. Posso simplesmente parar aqui no 9 fatorial, começar a abrir o fatorial com 2 fatores. Mas eu posso também colocar com 3 fatores. 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, desde que eu pare no fatorial, porque aqui eu vou continuar aquela multiplicação decrescente. Ou assim sucessivamente, desde que vai 10 vezes 9 vezes 8 vezes reticências vezes 2 vezes 1. Isso é 10 fatorial. E por que eu mostrei ele de forma mais simplificada ou truncada? Porque, por exemplo, se eu tenho aqui ó, 10 fatorial dividido por 6 fatorial, isso daqui posso simplificar a conta da seguinte forma. Eu vou ter 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. E eu paro aqui, porque quando eu divido por 6 fatorial, eu posso fazer essa simplificação. E o resultado será simplesmente 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Então essa conta fica mais simples assim, uma forma de simplificação. Agora, a nossa ideia é trazer para você questões que vão diferenciar bem o conceito de permutação, arranjo e
combinação. Vamos a uma questão que ela diz assim, ó, em um grupo de 10 pessoas, quantas disposições de filas, e aí está destacada a palavra filas, nós podemos montar? Bom, então eu tenho ali 10 pessoas, tá? E eu quero montar filas. Evidentemente que se eu trocar uma pessoa de lugar com uma outra pessoa, a configuração de fila já é diferente. Então, ó, de forma organizada, nós podemos dizer, ó, para a primeira pessoa, vamos estar aqui, ó, P1, chamar de primeira pessoa. Quantas formas eu posso configurar essa primeira posição? Se eu tenho 10 pessoas, são exatamente 10, né? As 10 pessoas podem estar naquela primeira posição. Lembrando lá do princípio multiplicativo, ó, e para a segunda posição, eu não terei mais 10 pessoas, eu vou ter simplesmente 9. Então é 10 vezes 9. Lembra daquela árvorezinha lá de possibilidades, né? Aí vem, ó, para a terceira pessoa, eu só vou ter agora 8 possibilidades. Enfim, até que eu venha para a primeira pessoa. Vou colocar aqui as reticências, que é a última pessoa, né? A primeira pessoa que eu digo, aliás, estou fazendo crescente aqui, a 10ª pessoa. A 10ª pessoa, ela está sozinha, não tem outra opção a não ser ela mesma. Então, você 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes aí, etc. até 1. Isso aqui é exatamente o que é 10 fatorial. Então, eu posso dizer de um modo geral, permutação de 10. Permutação é uma troca, né? Formas de você montar, de forma de você... Quantas formas você pode trocar a posição das pessoas? Vai ser exatamente 10 vezes 9 vezes até 1, que é 10 fatorial. Ou seja, de um modo geral, Pn com n natural vai ser dado por n fatorial. Esse está claro, tá? Esse aqui é o conceito de permutação de n fatores. Pronto, acho que ficou bem claro o conceito de permutação. É só troca de pessoas indistintamente. Agora vamos trazer uma outra questão que é um pouco diferente dessa primeira. Nós vamos entender bem qual é a diferença entre uma e outra. Ele fala ainda de um grupo de 10 pessoas. Agora, quantas disposições? O que vai mudar essa parte que está destacada? Quantas disposições de filas? Agora, restritas. 4 pessoas podemos montar. Então, não são as 10 pessoas. Agora, nós temos somente 4 pessoas a escolher para montar essa fila. O que vai acontecer? Eu já posso até riscar as 4 posições para a gente fazer o cálculo de forma mais esperta, tá? Vamos lá. Para a primeira pessoa, vamos dizer assim, ó, eu vou ter 10 possibilidades, tá? 10 possibilidades. Usando o princípio multiplicativo, já vou multiplicando aqui, ó. Para a segunda pessoa, 9, para a terceira, 8 e para a quarta pessoa, 7. O que foi que eu fiz aqui? Eu tenho como uma forma de escolher 4 pessoas, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Bom, isso daqui, pessoal, eu quero utilizar apenas os números 10 e 4. Como é que eu vou fazer para usar uma forma em que eu use... Porque eu tenho os números aqui, ó, 10, 9, 8, 7, mas eu quero usar unicamente o 10 e o 4. Como é que eu faço? Eu posso transformar isso daqui em um 10 fatorial, certo? Dividido por 6 fatorial. Oh, mas 6 fatorial eu não tenho. O que eu tenho aqui é 4. Eu tenho aqui 4. Por que eu fiz essa divisão? Porque 10 fatorial dividido por 6 fatorial, eu acho que é exatamente a conta que nós fizemos aqui anteriormente. Olha só. É 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Exatamente o que nós temos aqui. E aí, ó, o que eu quero, apesar de ser isso daqui, eu não quero 6, eu quero 4. Mas como é que eu faço isso aqui? É simples, olha. Eu tenho em cima o 10 fatorial. E esse meu 6 fatorial é justamente o 10 menos o 4 fatorial. Agora sim, eu encontrei uma forma que eu chamo isso aqui de um arranjo, ou seja, eu tenho uma permutação restrita entre algumas pessoas, tá certo? Arranjo de 10, eu vou escolher 4. Então é assim que eu desenvolvo. De um modo geral, pessoal, tá? Deixa eu só escrever esse nome aqui, ó, arranjo. É um arranjo simples, tá? Arranjo simples. De 10. Escolhe 4. De um modo geral, o arranjo N escolhe P, ele é escrito do seguinte modo. Você tem aqui N fatorial e aqui N menos P fatorial. Uma coisa que eu quero que você observe
é que a ordem entre os elementos, esses 4 pessoas aqui, se eu modificar a ordem entre eles, a configuração da fila é diferente. Por isso aqui, ó, nessa contagem, a ordem importa, tá? A ordem importa. Isso é importante, porque no conceito de arranjo, a ordem importa. Agora veja esse novo exemplo aqui, olha, que eu estou trazendo para você, que é um pouco diferente. Em um grupo de 10 pessoas, quantas disposições? Até tudo igual, né? Agora, antes eu falava em filas com 4 pessoas, agora eu falo em grupos com 4 pessoas. Qual é a diferença entre uma situação e outra? A diferença que há entre uma situação e outra é que grupos não importa a disposição em que essas pessoas estão. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que a ordem não importa. E isso vai ser diferente? Vai, porque olha só. Vamos lá, vamos fazer de novo essa configuração. Eu vou ter 4 posições aqui, tá certo? Para eu escolher. E da mesma forma que o anterior, para o primeiro eu vou ter 10 opções, para o segundo 9, para o terceiro 8, para o quarto 7 situações. Mas acontece que como a ordem não importa, se eu tiver, por exemplo, a pessoa 1, 2, 3 e 4, ou tiver a pessoa 4, 3, 2, 1, ou tiver a pessoa 2, 3, 4, 1, ou tiver qualquer tipo de permutação entre essas pessoas aqui, isso não vai fazer diferença. Logo, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que dividir isso por todas as permutações que há entre as 4 pessoas, ou seja, 4 fatorial, tá certo? E aí, ó, você lembra como é que você fazia essa primeira? Está aqui em cima, né? Ó, você faz ela, deixa eu colocar aqui, ó, 10 fatorial dividido por 6 fatorial, e agora eu vou dividir por 4 fatorial. Isso aqui a gente pode escrever assim, ó, 10 fatorial. Isso aqui é fração dividido por fração. Você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui é como se fosse 4 sobre 1, vai ficar 1 sobre 4 fatorial, tá? 4 fatorial. Mas veja que esse 6 fatorial ainda é um número que não está presente no enunciado. Então, eu vou transformar esse 6 fatorial assim. 10 fatorial no numerador. Esse 4, como é um produto, eu posso mudar a ordem, tá? 4 fatorial. E o 6 eu vou escrever como eu tinha feito antes. 10 menos 4 fatorial. E esse conceito onde a ordem não importa, eu chamo de uma combinação simples. Combinação 10 escolhe 4. Tá? Isso aqui é uma combinação simples de 10 escolhe 4. Isso aqui, de um modo geral, a combinação NP vai ser dado por N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Pode associar com aquela primeira que você vai ver que realmente isso fez exatamente como nós desenvolvemos essa. Então, combinação, você tem um fator a mais no seu denominador quando a ordem não importa, tá certo? É isso. Eu posso até dizer, por exemplo, que essa fórmula aqui de combinação, essa fórmula de combinação NP, eu tenho dentro dela o conceito de arranjo NP dividido pela permutação de P, porque quando eu faço essa permutação de P é P fatorial. E o arranjo é o N fatorial que divide N menos P fatorial. E aqui, ó, eu tenho uma formulazinha que está associando os 3 conceitos principais do método de contagem, que é a combinação simples, o arranjo simples e a permutação com P elementos. Olha só, pessoal, em um exemplo só, pequenas modificações, eu expliquei o conceito de permutação, de arranjo e de combinação e associei esses 3 conceitos ao conceito básico, que é o princípio fundamental da contagem ou também princípio multiplicativo. Expliquei também qual é a diferença entre o princípio multiplicativo e o princípio aditivo. Resta-nos agora fazer questões de contagem do Enem. Então, para isso, nós vamos pegar uma questãozinha de 2021 e entender. Veja que está cheio de fatorial nas opções aí, ó. Em princípio, isso daí dá uma dor de cabeça para quem olha à primeira vista. Mas a gente vai ver que a gente consegue destrinchar de modo fácil. Vamos dar uma leitura rápida na questão, porque ela não é tão grande. Uma pessoa produzirá uma fantasia usando como materiais 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Então, ó, esse número aqui já são importantes. Tá? 2 tipos de tecido e 5 tipos de pedras ornamentais. Vamos colocar só as palavras-chave, tecidos e pedras. Ela tem à sua disposição 6 tecidos e 15 pedras.
E aí agora ele pergunta a quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas é representado pela expressão. Bom, então vamos lá. Primeiro aqui, eu vou trazer aqui tecidos, tá? Tecidos e aqui pedras. Nós temos à disposição, nós temos 6 tipos de tecido e temos 15 tipos de pedra. Só que dessas 6 nós só vamos usar 2. Das 15 pedras nós só vamos usar 5. Pessoal, como aqui ele não fala nada que o tipo de tecido nem as pedras elas vão modificar a sua fantasia. Então, desse modo, o que nós temos aqui é que esses 2 tecidos aqui que ele está usando uma fantasia, a ordem entre eles não importa. Então, o que a gente vai ter aqui? Vou ter uma combinação 6, 2, multiplicado, que já vimos que é um princípio fundamental da contagem, a combinação de 15, 5. Como é que fez de acordo com a fórmula que nós acabamos de ver? 6 fatorial dividido por 2 fatorial e 6 menos 2 fatorial vezes 15 fatorial, 5 fatorial e 15 menos 5 fatorial. Isso aqui a gente pode dizer que vai ser 6 fatorial. Aqui é 2 fatorial vezes 4 fatorial. Vamos só colocar na ordem 4 fatorial vezes 2 fatorial. Vezes 15 fatorial. 15 menos 5 dá 10 fatorial. Vezes o 5 fatorial. Essa opção é exatamente, olha, o que nós temos aqui na letra A. Questãozinha tranquila agora de combinação simples. Vamos para outra questão, questão de 2022, onde diz que uma montadora de automóveis divulgou que oferta a seus clientes mais, deixa eu escrever, destacar isso aqui, ó, mais de 1000 configurações diferentes de carro, variando o modelo, variando aqui, ó, vamos botar aqui, ó, varia o modelo, varia a motorização, os opcionais e a cor do veículo. Atualmente ela oferece 7 modelos de carro com 2 tipos de motor, 1.0 e 1.6. Já em relação aos opcionais, ó, existem 3 escolhas possíveis. Central multimídia, roda de liga leve, mas não importa, banco de couro. Agora ele pode optar em escolher 1, 2, 3 ou nenhum, ou seja, 0, 1, 3 opcionais, tá? E aí, quanto às cores, ele não está falando, né? Ó, podendo o cliente optar por 1, 2 ou 3 tipos opcionais. Para ser fiel à divulgação feita, a quantidade mínima de cores que a montadora deverá disponibilizar a seus clientes é... Bom, já vi que a gente está usando, como eu tenho carro, ele tem que ter um tipo de modelo, um motor, um opcional ou mais opcional e a cor, então eu vou usar o princípio multiplicativo. Mas, claro, um carro é um modelo. Um carro só tem um motor. Então aqui, ó, vai ser uma combinação 7, 1. Aqui nós vamos ter uma combinação 2, 1. Na cor, a gente vai ter uma combinação N. Vamos dizer que eu tenho N cores, tá? N cores. N1. E aqui, ó, aqui é que vem a questão. Nos opcionais, nós podemos ter 0, 1, 2 ou 3. Então aqui a gente pode ser, ó, 3, 0, 3, 1, 3, 2 ou 3, 3. Opa, acabei de falar uma coisa importante. Ou 3,0, ou 3,1, ou 3,2, ou 3,3. Esse ou, lembra que ele remete aqui ao princípio aditivo. E na questão da social, motorização, modelo, cor, vai ser o princípio multiplicativo. Por quê? Porque eu quero um motor, um modelo, e um motor, e um opcional, ou mais opcionais, e a cor. Então esse é princípio multiplicativo. Agora a questão dos opcionais é, ou essa quantidade de opcionais, das 3 eu vou escolher 0, ou, tá? Então esse aqui, ó, deixa eu colocar aqui até de vermelho para você entender, ó, é esse tipo, esse modelo e esse motor e essa cor. Agora eu vou ter de opcionais ou essa situação, ou essa daqui, ou essa, ou essa, ou essa. Tá? Então vai ficar bem claro aí o que há de destaque entre o i e o ou e o que é princípio aditivo e multiplicativo. Bom, vimos lá no começo que o N1, combinação N1, é igual a N, né? Acho que eu falei sobre isso. Por que isso seria N1 seria igual a N? Se eu não falei, me perdoem, tá? É porque eu vou ter só uma única opção, seria N fatorial, dividido por 1 fatorial, que é 1, N menos 1.
Então isso aqui seria n vezes n menos 1 fatorial. 1 fatorial é 1, divide n menos 1 fatorial, esse corta com esse que vai ser igual a n. Tá? E aí, ó, eu falei sobre 1 fatorial, né? Mas beleza. Eu sei que o Cn1 vai ser igual ao Cn, tá certo? Que é uma única opção. Se eu escolher um só ou escolher todos, já está feita a escolha, é uma só opção. E aí, ó, para a minha solução, o C71 vai ser 7, C21 é 2, então vou ter 7 vezes 2, vezes, aí aqui eu vou colocar um parênteses, por que eu vou ter? 30 vai ser igual a 1, né? Escolher nenhuma, se eu não quero escolher nenhuma, já está feita a escolha. Se eu quero escolher, das 3 eu quero escolher uma, eu vou ter 3 possibilidades. 3, 2, eu vou ter 3 possibilidades também, porque, ó, vamos colocar aqui em cima, C3, 2, vamos fazer essa continha, tá? Ó, 3 fatorial dividido por 2 fatorial, 3 menos 2, que é 1 fatorial. Aí vem 3 fatorial dividido por 2 fatorial, que é 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Simplificando dá 3. Então aqui vai ficar 3 e 3 também vai ser igual a 1, tá? Ó, tem um 3, vou ter que escolher 3, só tem uma única situação, né? Só tem uma única possibilidade. E aí multiplicar isso aqui por n, que é Cn1 é n, e isso tem que ser maior ou igual a 1000, porque eu tenho, na verdade, mais de 1000, mas se eu tiver 1000 também está valendo, né? Aí o que acontece? Quanto é que vai ser essa conta? Vai ser 14 vezes, aqui vai ser 8, né? Vezes n maior ou igual a 1000. Vamos lá, quanto é que dá 14 vezes 8? Eu posso já dar uma simplificada. Se você dividir isso daqui por 4, não, dá para dividir até por 8, né? Dá para dividir, se eu dividir isso aqui por 4, vai dar 250. Vai dar 125 se eu dividir isso aqui por 8. Pronto. Então, ó, n vai ser maior ou igual a 125 dividido por 14. Vamos fazer essa continha bem aqui no canto, ó, 125 dividido por 14, evidentemente que não vai ser 10, né? Porque 10 teria que ser 140. Mas será que 9 dá certo? 9 vai ser 90 com 36, vai dar 116. Vai dar, né? 116. Ok, 116 vai restar 9 aqui, salvo engano, mas o que importa é o nosso elemento aqui do quociente, 9. Ou seja, que o resultado para mim vai ser a letra B, a quantidade mínima de cores é igual a 9. Letra B de bola. Pessoal, eu já te peço agora, eu sei que terminamos o vídeo, mas eu peço para você, de novo, se você ainda não curtiu, curte esse vídeo. Faz um comentário, é importante se você gostou, achou difícil, achou fácil. Se a explicação foi de certa forma, para você facilitadora. E compartilhe com algum amigo teu, eu sei que você tem alguém que está fazendo o Enem. Compartilhe com ele para que ele tenha também esse conteúdo. E é isso. Mas resta bons estudos para você.